Fala galera, sejam todos bem-vindos. O SBT Esporte de hoje promete, é dia de majestoso. Corinthians e São Paulo se enfrentam lá na Neoquímica Arena com muita coisa em jogo. Na verdade, hoje é dia de rodada cheia. Todos os 4 grandes jogam e tem uma indecisão que o Tite vai ter que lidar lá na seleção brasileira, notícias do Novo Horizontino e muito mais. Só que hoje é diferente. Eu quero saber de você de casa aí, quem vai ganhar o clássico majestoso? É o São Paulo? É o Corinthians? Também pode dar o palpite, seu palpite aí sobre os outros jogos da rodada. Só mandar aqui ó, no WhatsApp 1891 991 437891. Tá aparecendo aqui, vou repetir porque eu errei, né? 18991437891. Tá aqui, manda aí pra gente, conversa com a gente, comigo e com o Caio Esteves. Boa tarde, Caio. Rafa, boa tarde pra todo mundo aí de casa. Jogão hoje, né? Espero que seja um jogo bem disputado, duas equipes aí que não estão nos seus melhores momentos, né? Principalmente o Corinthians vive em baixa, mas mostrou uma reação diferente nas últimas semanas. Já o São Paulo, que ganhou um título paulista, conseguiu um título importante depois de uma temporada do ano passado bastante conturbada, não está também no seu melhor momento. O Crespo já está numa pressãozinha ali na barra funda, então vai ser um jogo importante para as duas equipes. Então, tomara que isso seja um combustível para que elas busquem o gol, né? Tomara que seja um jogo bacana. É isso aí. Como eu disse, rodada cheia. O primeiro paulista que vai entrar em campo hoje é o Palmeiras. A equipe do Abel Ferreira vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio às 7 da noite. A expectativa da torcida é de que seja fim das polêmicas, né? E engatar o caminho das vitórias. Então, bora lá. O Palmeiras já está na fria Porto Alegre, mas o clima do Verdão está um pouco morno, passadas as polêmicas. Abel Ferreira deve fazer mudanças na equipe que venceu o Bahia na última rodada. Scarpa deve ser poupado. A provável escalação pode ser Jailson, Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Victor Luiz, Danilo Barbosa ou Patrick de Paula e Rafael Veiga, Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. E o meia Rafael Veiga, de contrato renovado até o fim de 2024, falou sobre o bom momento que está vivendo. Eu estou muito feliz, né, pela renovação, uma valorização, né, graças ao ano que nós fizemos juntos. Né, uma história que começou aí, no meu caso, desde muito cedo, né, então hoje tá podendo vivenciar isso é muito importante. Eu acho que quando a gente começa a ganhar, né, ganha campeonatos, a cobrança aumenta, isso internamente também a gente sabe, então eu acho que daqui para frente o que eu quero mais é poder continuar ajudando o Palmeiras, né, para conseguir títulos, fazendo gols, bons jogos, enfim. E ele vai precisar passar toda essa confiança para o elenco, já que o Palmeiras não vence o Inter no Beira-Rio desde 2016. E aí, Caio, o Palmeiras não vence o Inter desde 2016 no Beira-Rio, última vitória com o técnico Cuca e sua calça vinho. Ah, aquele ano. Faz muito tempo. O ano da lateral, né? Dos gols de lateral, enfim. Foi um ano bem vitorioso pro Palmeiras, inclusive. É um jogo difícil. Eu acho que o Inter não está no seu melhor momento, inclusive sofre desde quando o Kudê saiu para tentar ser um Inter mais competitivo. Agora com o Diego Aguirre, agora né? Com o primeiro Aguirre jogo que chegou dele no comando lá no Beira-Rio. Exatamente. Então tá trocando um comando, tá tentando achar, apesar do Aguirre ter experiência, já ter trabalhado no Rio Grande do Sul, ser aquele cara que está acostumado também com o futebol brasileiro, mas tem o início do trabalho, tem um choque, né? Ele chega com um grupo totalmente diferente. Mas ainda assim vejo o Inter como um pouco um time forte, um time que é aguerrido, um time que em casa não se entrega, então o Palmeiras deve ter dificuldade sim. O Palmeiras também precisa achar, voltar a encontrar, na verdade, sua identidade, né? Ainda é um time que, por incrível que pareça, começou o ano muito mal, depois de uma temporada espetacular. Começou a temporada, na verdade, né? Porque a temporada passada ainda aconteceu esse ano. Começou essa nova temporada de uma maneira ruim, perdendo títulos importantes. E aí sofre toda aquela pressão da torcida, que é uma coisa natural. Por títulos, é um time que está disputando títulos já há 3, 4 anos, mais, né, 5, 6 anos aí, sempre nas cabeças, então essa cobrança eu acho que ela até ajuda os jogadores a entenderem o quão grande o Palmeiras o quão grande o Palmeiras precisa estar nas cabeças. Mas ainda vejo uma falta de identidade, ainda vejo que o Abel precisa voltar a encontrar
o elenco que ele tinha, a força do elenco que ele tinha no ano passado, que era aquele elenco que quando todo mundo queria enfrentar, tinha medo, tinha receio, porque era um Palmeiras muito poderoso. Ainda não vejo o Palmeiras nesse nível, mas é um time pronto. Então acho que o Palmeiras pode chegar para esse jogo, conquistar uma vitória importante. E é aquela, né? Tá em terceiro no campeonato até agora, ainda tem muito jogo, muita rodada para acontecer, mas você tem que se manter na cabeça para depois você brigar pelo título. E esse personagem principal aí da nossa matéria também precisa render um pouco mais, né? Sim, sem dúvida. Rafael Veiga terminou o ano passado muito bem. Excelente, exatamente, mas caiu muito esse ano. Sim. O meio-campo do Palmeiras, de uma forma geral, caiu muito esse ano, né? Acho que só o Scarpa que vem despontando como sendo o principal destaque, mas tirando ele, todo mundo não tá muito bem. Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Zé Rafael, todo mundo tá devendo. É isso aí. E a gente segue agora. O Santos vai receber o Sport Recife às 8h30 da noite. A equipe de Fernando Diniz está na 6ª colocação, mas quer chegar no G4 ainda nesta rodada. O clima está legal no Santos. O atacante Rodrigo visitou o clube. De férias do Real Madrid, ele foi conversar com o elenco e matar a saudade do time que o revelou. E o goleiro Vladimir, que passou 14 anos no clube, se despediu ontem. O jogador de 31 anos e o Santos rescindiram o contrato de maneira amigável. Para continuar neste clima leve, Diniz busca encostar no G4. E para isso vai apostar numa formação com João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani ou Carlos Sanches, Lucas Braga, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Este é o Peixe tentando manter a boa fase e os resultados positivos. Caio, Marinho fora, tá suspenso. O Camacho volta de suspensão e já volta como titular. Principal dúvida ali é o Pato Sanches ou o Gabriel Pirani. O Pirani, que também tá pedindo passagem. Na verdade, já pediu passagem, já é titular. Sim. Tem o Sanches, que é um cara que também tem muita qualidade, experiência, ajuda muito. Mas o legal é a análise que até queria fazer, Rafa, do Camacho, né? Sim. O Camacho, que no Corinthians teve uma passagem de 4 anos, né? Desde 2016, a gente pode colocar aí 4 anos e pouco, que foi mais ruim do que boa. Mas em 2017 ele foi um cara que jogou muito com o Carille. Ele realmente se destacou naquele time campeão brasileiro. Pouca gente, inclusive, lembra do Camacho jogando bem no Corinthians. Sim. Em 2017 ele jogou muito bem, depois caiu muito, não foi aproveitado com os técnicos que vieram na sequência. E aí chega no Santos, já com o Diniz, que foi um cara que ele trabalhou junto no Audax, que na verdade que o revelou no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense depois. O Camacho, quem não sabe, da base do Flamengo, mas Sim. Depois que ele apareceu para o cenário no Audax. Depois Atlético Corinthians, Atlético Paranaense, enfim. E aí chega no Santos já pedindo a camisa e como titular e jogando bem, né? Jogando bem. O Mário Bros, inclusive, quando o Camacho foi contratado pelo Santos, ele falou: o Camacho vai jogar bem no Santos. É verdade. Acho que tem o perfil, é um cara que vai render e realmente aconteceu. Claro que está começando a sua trajetória no Santos, mas já é um cara que já está se destacando e é uma peça que o Santos precisava muito ali para fazer aquele controle, não só da marcação, Rafa, mas da saída de bola, né? O Diniz gosta daquele volante que sai, né? E o Diniz, ele está conseguindo implementar no Santos algo que o Abel Ferreira está tentando fazer no Palmeiras, que é jogar com 3 meias, Sim. né? Um meio campo com 3, só que marca e ataca. O Fernando Diniz faz isso muito bem no Santos, tanto é que os 3 jogadores ali, os 4, se a gente colocar o Sanches entre ele ou o Pirani, a dúvida, os 4 têm essas características, Sim, né? São muito bons jogadores. O time do Santos hoje está bem mais redondo do que estava, inclusive, ano passado, brigando por Libertadores com o Cuca. Hoje eu vejo o time que propõe mais o jogo, que joga melhor enquanto grupo, né? O time do Cuca era mais decisivo, tinha os jogadores do Soteldo, Marinho, mas o conjunto hoje do Santos eu até estou vendo como um conjunto mais que entrega mais do que o time do ano passado. Sim. Então vamos para a sua opinião aí de casa que você mandou para a gente no nosso WhatsApp. Coloca aí na tela, Anderson de Pereira Barreto. E aí? Hoje a gente ganha, hein? Esse aí é café com leite. 2-0 Corinthians. Um do Gabriel e um do Mosquito. Vai, Corinthians. Garoto tá confiante, né? Tá confiante. É que na Neoquímica Arena tem o tabu, né? Que o Corinthians Sim. nunca perdeu pro São Paulo lá, enfim. E o Mosquito tá numa fase muito boa também, né? Isso, o destaque verdade, do Corinthians. jogando né? muito bem. Rafael de Araçatuba, 2-0 Corinthians. Simples e prático. Simples e prático. Boa. Tamo junto. Luiz Fernando de Catanduva. Quem vai ganhar é o Timão. Só tem corintiano hoje. Cadê não a torcida do programa. São Paulo que está assistindo a gente? Vamos participar, galera. Maria Clara de Tanabi. Eu acho que entre o Corinthians e o São Paulo, o Corinthians ganha de 1-0. Tem foto dela aí?
aí, ó, assistindo a gente, mandou uma selfie. Tamo junto, brigadão. Eu vejo o Corinthians com um leve favoritismo também. Apesar da gente prever isso, era meio impossível de colocar isso um mês atrás, né, Rafa? Sim. Mas hoje o momento é outro, o futebol é muito dinâmico, muda muito, né? Como diria Mário Jardel, clássico é clássico e vice-versa. A gente vai pro intervalo, já estamos de volta com Seleção Brasileira e muito mais. Estamos de volta, galera, e eu tenho um recado para vocês, viu? Já sabem da novidade? O Tela 2, a plataforma de vídeos do SBT, agora disponibiliza seus programas também em áudio. Isso mesmo, agora você pode acompanhar os podcasts dos principais conteúdos do Tela 2, como o Líder SA, Sem Filtro e o Tela Política, na academia, a caminho do trabalho ou enquanto arruma a casa. Não importa, você ouve onde quiser. Todos os episódios já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e começar a ouvir agora mesmo. Lembre-se, toda semana tem um episódio novo para você lá no Tela 2. Conteúdo que vai onde você está. E agora a gente continua falando de futebol paulista. Vamos falar do majestoso, grande clássico que agita este meio de semana. Primeiro, do lado do mandante, o Corinthians vai receber o São Paulo às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Além do tabu, muita coisa está em jogo. O Corinthians tem um tabu para defender. Nunca perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena, ou seja, desde 2014. E tem um jogador do atual elenco que sabe tudo de Corinthians e estava em campo no primeiro clássico. Óbvio que o mais importante para a gente vão ser os 3 pontos, vai ser a continuidade do trabalho, vencer um clássico, a gente sabe que tudo isso dá uma confiança maior. Mas eu vou estar mentindo para você também se eu te disser que a gente não pensa nisso e manter esse tabu. A gente sabe o quanto é importante para a gente, importante para o torcedor, tudo isso, né? Como você falou, eu estava no primeiro clássico na arena, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu não sei se mexe com os outros jogadores, estou falando por mim, mas é uma coisa assim que a gente leva para campo e vai tentar manter o máximo possível esse tabu aí. E junto a isso vem vitória, vem 3 pontos e vem a confiança para o restante do campeonato. Para manter o tabu, Silvinho vai fazer mudanças no time. Arauz está suspenso e Luan deve voltar. E a escalação deve ficar assim: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantilho, Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Matheus Vital. Jô no comando do ataque. A pergunta que fica é: será que Silvinho vai vencer o primeiro clássico como técnico do Timão? Já a gente debate sobre o clássico, agora nós vamos falar do tricolor paulista. O São Paulo vai encarar este clássico com ainda mais importância que no lado corintiano. Bora ver como vem o time do Crespo. Hernan Crespo não tem nada a ver com o tabu que já dura 7 anos, mas o treinador já está sendo cobrado por outra situação. São 7 jogos e nada de vitória no Brasileiro. Ele não vai comandar o time mais uma vez, pois se recupera da Covid-19 e a equipe vai ser treinada pelo auxiliar técnico Juan Branda. Luan deve estar disponível e Miranda vai ser testado antes do jogo. A equipe deve vir assim: Thiago Volpi, Diego Costa ou Miranda, Bruno Alves e Léo, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez, Rigoni e Reinaldo, com Éder no ataque. Esta comissão técnica já quebrou o jejum de títulos. Será que vai quebrar mais um tabu? E aí, Caio? Vida difícil, muita pressão dos dois lados, mas um pouco maior do lado São Paulino, né? Acho que nesse momento, sim. A pressão sobre o Silvinho estava muito grande há 2, 3 jogos atrás, né, Rafa? Mas o Silvinho conseguiu ali resultados importantes, conseguiu um empate fora de casa contra o Fluminense, que na circunstância foi ruim, mas o resultado em si, se empatar com o Fluminense fora, é bom. Então tá um pouquinho mais tranquilo do que o Crespo. Eu acho que a palavra não é nem tranquilo, mas sem aquela pressão absurda. O Crespo já, apesar de ser o cara campeão estadual com o São Paulo, não vence um jogo, não venceu nenhuma vez ainda, né? 7 jogos, não conseguiu nenhuma vitória. Então, acho que sofre um pouco mais pelo resultado, por precisar trazer aquele resultado. Mas se a gente for colocar os times no papel, os 2 times no papel, o time de São Paulo eu acho melhor.
olhando para o time de São Paulo com o Daniel Alves, com o Benítez, com o Rigoni, que está numa fase incrível, Sim. O próprio Éder, muito melhor do que estava né? antes. O São Paulo é um time que pode entregar mais, a meu ver, do que o Corinthians, que está dependendo muito de um jogador que está também crescendo muito, que é o Mosquito, mas depende exclusivamente dele. Você vê que ele faz a jogada dos gols, acho que teve até um dado que eu citei ontem aqui, ele participou de 83% dos gols do Corinthians até agora, no ano. Então, no Campeonato Brasileiro, perdão. Então, assim, um tipo de jogada só que é fácil se neutralizar quando você tem um cara só para fazer a diferença. Então, apesar de eu entender que o Corinthians tem um leve favoritismo pelo momento, o time de São Paulo no papel eu vejo como um time melhor. E o São Paulo, além do tabu de ter ganhado um título, outro recente foi ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Sim. Né? E na linguagem do futebol, a gente diz que tabu foi feito para ser quebrado. E assim, na pré-eleição, o Fábio Santos falou, você acha que na pré-eleição eles não vão usar isso para estimular os jogadores? Tanto do Corinthians para defender o tabu, quanto do São Paulo para quebrá-lo. Então é muito importante isso. O que eu queria te perguntar é o seguinte, nesse passado recente aí, você acha que na comparação entre os dois times, talvez seja a oportunidade que o São Paulo tenha mais condições de quebrar esse tabu? Acho que sim. Eu acho que o time do ano passado, do próprio Diniz, era um time competitivo. Pegou o Corinthians já numa queda grande. Ano passado já teve essa chance e não conseguiu. Ano passado eu vi até uma diferença maior do time do São Paulo enquanto equipe, enquanto grupo, até pontuando no campeonato, tanto que brigou por título. Sim, até o final, Até o final, praticamente, depois que caiu bastante, mas o Corinthians não. O Corinthians já vem de uma queda já de 2 a 3 anos, né? O Corinthians não lidera o Campeonato Brasileiro faz mais de 2 anos. Então, assim, o Corinthians é recorrente o problema, é um problema que é crônico. O São Paulo está vivendo altos e baixos. Nesse momento não está tão em alta, mas eu ainda entendo que o momento do São Paulo é bem possível conseguir uma vitória. É clássico, como a gente fala sempre, né? É isso aí, vai mandando aí pra gente no WhatsApp sua opinião, né? Porque agora a gente vai falar de seleção brasileira que já está se preparando para enfrentar o Chile na sexta. Mas tem uma dúvida rondando ali a cabeça do técnico Tite, quem vai ser o goleiro titular? Para fazer essa escolha, o Tite vai contar com uma opinião de um mestre, um especialista. O Dedo de Deus é o ponto turístico mais conhecido de Teresópolis, pois ali embaixo, na Granja Comari, tem um dedo de uma verdadeira lenda do futebol brasileiro, que conduz os goleiros da seleção. Cláudio André Mergen Tafarel, preparador de goleiros da comissão técnica do Tite, um ídolo do Brasil. E dos paredões de hoje, Alisson, Ederson e o Everton. Eu lembro muito bem da Copa de 94, ele defendendo o pênalti, foi uma grande inspiração, nos trouxe muita alegria, muito orgulho. É bom trabalhar com um cara que foi campeão do mundo e teve um papel de destaque. Alisson é campeão da Copa América e da Liga dos Campeões da Europa. Ederson ganhou 3 vezes a Premier League da Inglaterra. O Everton é campeão olímpico e da Libertadores. Todos seguem os passos de Tafarel. A trajetória que ele teve no Inter, tendo jogado na Itália também, eu segui esse mesmo caminho, jogando no Inter, indo para a Itália. O que a gente espera é que a gente possa também seguir os passos dele aqui na seleção. Nessa escola, o professor já foi aluno e agora tem 3 gigantes no gol para escolher. Uma missão, às vezes, mais difícil até do que os tempos de camisa 1 da seleção, quando ele foi tetracampeão do mundo. Confesso que já foi mais fácil tomar as decisões em relação a uma escalação. Sexta-feira, contra o Chile, Alisson deve ser mantido. E seja qual for a opção, a inspiração estará no banco. Tafarel deu grandes alegrias para o torcedor brasileiro. Estar aqui hoje, né, na seleção com ele, realmente é um motivo de muita alegria. Então nós nos sentimos tranquilos quanto a essa decisão, porque sabemos aquilo que a gente colocar vai fazer o seu melhor trabalho. E com certeza os 3 estão num nível muito alto. O país confia em Tafarel. Caio, o país e o técnico Tite. Sem dúvida, sem dúvida. O Tafarel é uma lenda, né? Se a gente colocar num ranking aí dos 3 maiores goleiros da seleção brasileira, o Tafarel está sem dúvida entre os 3. É um cara que, pelo menos a minha geração, marcou demais. Tanto em 94 quanto em 98, apesar de 98 o Brasil não ter conseguido vencer. Mas ele foi chegou, importantíssimo. Ele foi decisivo. Disputa de pênaltis contra a Holanda.
foi decisivo, jogou muito. Então, assim, ele teve uma carreira na seleção de 10 anos ali que foi brilhante, não só em Copas do Mundo também, como em Copa América, enfim, várias outras competições que o Brasil disputou. Então, mas olhando para os 3 goleiros que o Brasil tem hoje, está muito bem servido, né, Rafa? Eu acho que, claro, o Alisson ele vem sendo titular pela experiência, por ser um cara que já tinha sido testado, tem mais tempo de convocação, o Tite respeita muito essa questão da hierarquia, entre aspas, o cara tá mais tempo, tá dando resultado, vou mantê-lo. Mas ali olhando para o Ederson também para o banco, quando você tem Ederson e próprio Everton, assim, 2 goleiros espetaculares. O Everton, tô para te falar que eu até, entre os 3, se fosse para escolher no meu time, eu colocaria o Everton do Palmeiras, que eu acho que é aquele cara que a hora que precisa fazer a defesa difícil, ele faz. O Ederson também é um cara que tem esse perfil, mas o Everton, eu vi ele crescendo em lances mais difíceis do que os outros 2. Talvez isso seja importante na hora de uma decisão ali. Mas, assim, qualquer um que entrar, o Brasil vai estar bem servido. São 3 goleiros espetaculares e que estão em altíssimo nível, primeira prateleira, sem dúvida. Então, sobre isso que o Caio falou, eu acredito que o que deveria pesar aí na escolha do Taffarel, né, nessa indicação para o Tite, até porque quem vai fazer a escolha final é o Tite. A temporada. O Everton e o Ederson estão jogando muita bola, muita bola. O Alisson teve uma temporada um pouco ruim, né? E depende do que ele procura, né? O Ederson e o Everton são goleiros que sabem sair jogando com a bola nos pés, sabem fazer um lançamento, tal, diferente um pouco do Alisson. Então a gente espera que eles possam tomar a melhor decisão possível. Com certeza. Afinal, como a gente disse, isso. Uma lenda. Né? E o Alisson tem um trunfo que ele pode fazer um gol de cabeça no último minuto do jogo. É verdade. Igual aconteceu no Liverpool. É verdade. Poderia acontecer de novo, seria bem legal, né? É um goleirão matador. Agora a gente vai de notícias do Novo Horizontino. O Tigre não abaixou a guarda e já está pensando no próximo passo na Série C. Assim que o grupo retornou de Santa Catarina, já iniciou o cronograma de treinamentos pensando no próximo duelo, que é contra o Botafogo, no sábado, pela 6ª rodada do Brasileirão da Série C. O Tigre agora está na 3ª posição do grupo B. Os jogadores que começaram jogando na partida do último domingo contra o Criciúma fizeram um trabalho regenerativo. E o restante dos atletas participou normalmente do treino tático lá no centro de treinamento em Novo Horizonte. E aí, Caio? Legal ver o trabalho do Novo Horizontino. Tem 10 pontos, se eu não me engano. Estava até na liderança do grupo, né, sim, Rafa? Sim. E aí acabou... Perdeu para o próprio Criciúma. Exato, acabou perdendo para o Criciúma. Acho que é uma oscilação normal que acontece. Jogar fora de casa, como a gente falou ontem aqui, contra o Criciúma é difícil. É um time que está acostumado a jogar a Série B, que caiu da Série B, na verdade, por uma temporada muito ruim. Não é normal ver o Criciúma fora de uma Série B, e aí acontece isso de acabar caindo. Então, assim, o Novo Horizontino, a gente cansa de falar aqui, manteve base, conseguiu trazer reforços pontuais, tem jogadores experientes, tem um elenco que sabe jogar divisões nacionais, então acho que tá seguindo o caminho que tem que seguir. Na hora que chegar lá na frente, que aí tem as fases eliminatórias, tem toda aquela situação mais complexa, aí a gente tem que analisar como que tá o desempenho, mas olhando para o desempenho agora, pelo que tem feito, pelo que conquistou, principalmente jogando em casa, tá muito bem, né? Então é manter essa sequência, manter esse trabalho, é isso. E, Caio, para o pessoal de casa também, o torcedor não desanimar, porque, como a gente mostrou aqui na segunda-feira, tanto o Criciúma quanto o Mirassol perderam, assim, por acidente, né? Foi um erro. Sim. Um erro do árbitro, até gerou uma repercussão aí durante a semana, né? Mas, assim, um erro, um pênalti que não existiu contra as duas equipes e tal, e os dois times estão tão bem nivelados que, às vezes, uma decisão... Acaba nisso, né? Se você olhar para a Série C hoje, ela tem equipes aí que tradicionalíssimas, tradicionalíssimas, elite de campeonato estadual todo ano. O próprio Botafogo que o Novo Horizontino enfrenta agora é um time que estava no Campeonato Paulista, enfim. É muito difícil, é um campeonato muito complicado, mas eu estou gostando de ver. O Novo Horizontino está com um time muito fechado, o Léo está fazendo um trabalho bem legal, então acho que tem futuro realmente. Se não for esse ano a questão do acesso, talvez ano que vem, mas acho que esse ano briga sim. Isso aí. E vamos ver se a galera do São Paulo reagiu aqui no nosso WhatsApp? Ah, é verdade. Bora ver. João de Mirassol, aí ó, 3-1 para o São Paulo, quebrando o tabu hoje. Boa, isso aí. Confiança do João. Próximo. Boa. O Kleber de Olímpia, mais um, ó. São Paulo quebra o tabu hoje 3-0. 3-0. Difícil, hein? 3-0. Tá botando fé no ataque do Crespo, hein? Tá botando fé. Próximo, Paulo Castro de Araçatuba. Salve, Rafa e Caio. O São Paulo vai ganhar hoje 2-0. 2-0 já é o resultado mais possível. Já, acho que é possível sim. Próximo, o Rony de Três
Três Fronteiras, meu Deus. É um trava-línguas. Trava-língua. São Paulo 2-0 Corinthians, 3 Tigres tristes. Vamos pro próximo. O Antônio de Araçatuba, boa tarde, vai dar empate hoje 1-1. Os dois times não estão bem, sou santista. Eu não queria ver um empate hoje não, acho que quem ganhar seria mais legal, até pela repercussão, Sim, né? Sim, a gente quer mostrar gols pra vocês amanhã. Se tiver só se for um empate 3-3, aí beleza, igual aconteceu na Eurocopa aí ontem, sim, aí é legal, verdade. A Sônia de Penápolis vai dar timão hoje, confiante. Próximo, Rafael de Adamantina. Uma pena o Corinthians perder um grande jogador que é o Camacho para o Santos. E sobre o Majestoso, hoje é 3-0 para o Corinthians. 2 do Mosquito, 1 do Fábio Santos de pênalti. Vai, Corinthians. Se tiver um pênalti pro Corinthians hoje, o Fábio Santos é difícil perder, né? E o Mosquito adora sofrer um pênalti também, E o Mosquito cava pênalti, inclusive, ele sofre muitos, mas teve alguns que ele deu uma cavada, principalmente ano passado. É uma arma do Corinthians, né? Como a gente falou aqui. Camisa do Liverpool, hein? Enzo Presidente Bernardes, Internacional 1, Palmeiras 3. Boa. Confiança também em outra quebra de tabu. Outra quebra de tabu que já dura também bastante tempo, desde 2016, mas a pontaria do Palmeiras tem que funcionar bem, né? Para conseguir 3 gols do Beira-Rio. Alexandre Henrique de Rio Preto. Acho que o Corinthians deveria jogar mais por amor ao time e à camisa do que pelo dinheiro. Hashtag volta Tite. Saudade complicado. Do torcedor corintiano, hein? É complicado. Mas o Tite também tinha nas mãos ali um poder material muito bom, melhor, né? Tinha um né? elenco espetacular, principalmente em 2015, que ele conseguiu o título brasileiro, o elenco era excelente. É isso aí, a Raíssa de Mirandópolis ligadinha no SBT Esporte. Ah lá, mandou uma selfie ali o Caião. Tamo junto. Tamo aí. Boa. Obrigadão pela Galera, audiência. Seguinte, se quiser rever o nosso programa, assim como os outros da nossa grade, tá tudo lá no tela2.com.br, é só acessar. Valeu, até amanhã, tchau, tchau. Até amanhã, valeu.